Gente, boníssima noite. Estamos aí para mais um What the Fuck 3 Talks, né? É o primeiro, se não me engano, da segunda quinzena de março, né? A semana passada, no finalzinho da primeira quinzena, a gente teve a parte 2, onde a gente explorou diversas perspectivas frescas, interessantes, provocativas sobre inteligência artificial generativa, né? Que até hoje eu sinto que está ecoando muito com a galera, né? Eu sinto que pela forma como a galera vem compartilhando, não só a Luciana que está aqui, que vem compartilhando links e fazendo suas próprias explorações, mas como o assunto, né, é paradoxal, é controverso, é fresco, é novo, e ao mesmo tempo ele é antigo, é ancestral, né, de várias formas, assim, é muito interessante. Mas hoje aqui a gente vai conversar sobre um paradigma que nos acompanha desde quando nós éramos nômades, vagando, né? Vagando aí pela África e se espalhando aí pelo planeta, que é o paradigma peer-to-peer, né? P2P, entre e para com pessoas. E como a gente sempre faz, né? A gente primeiro faz uma rodadazinha de check-in para sentir como é que está o espírito do pessoal que chegou hoje aqui, que por acaso é o Luciano e o Atos. E na sequência eu pergunto, né? Eu faço a pergunta aí, para você, o que é o paradigma P2P, né? E aí você, obviamente, compartilha a sua opinião, né? E a partir daí eu vou fazendo interligações de repente, que podem, muitas vezes, são inusitadas. As pessoas não param para pensar, param um pouco para pensar com mais profundidade, né? O conceito das palavras e a etimologia delas, ou o que elas carregam de história, ou de significante ou significado, não é isso? Então vamos lá, vamos começar por fazer um check-in. Quem quiser começar, pode ser você, Luciana, ou pode ser você, Atos, fica à vontade, faz um check-inzinho de como está seu espírito, como é que está chegando hoje aqui, e na sequência a gente começa a detonar cognitivamente o paradigma P2P. Vamos lá. Eu posso começar? Bom, eu acho que eu chego já no ritmo desse papo. A gente está bem envolvido aí em alguns projetos já falando sobre isso. Paradigma P2P, muito do que a gente está fazendo tem a ver com esse contato entre pessoas e a Web3 é muito sobre isso, né? Sobre a nossa possibilidade de nos conectar entre nós e até na camada financeira, né? Até na camada de trocas e de registros invioláveis, enfim, maravilhoso. Tô empolgado, cara, com as coisas como elas estão caminhando e chego empolgado para esse encontro. Tô curioso para ver o que vai rolar aí. Show de bola. Luciana, querida, faça seu check-in e como é que está seu espírito, como é que está chegando hoje aqui? Chego curiosa, não sei nada sobre esse assunto, absolutamente nada. Eu só tenho aprendido muito. Então, estou aqui bem feliz de estar o Atos e você, que eu acho que vai render bastante essa conversa. E olha só quem acabou de aterrissar aqui com a gente, Deroíla. Deroíla, querida, boa noite. Oi, boa noite. Consegui? Deruíla com, se não me engano, já com o notebook consertado, funcionando, tudo bonitinho, não é isso, querido? Isso, tá funcionando. Mas às vezes dá um erro aqui, mas tá funcionando sim. Como é que você está chegando para o WTF 3 de hoje, que a gente vai explorar o conceito de paradigma P2P? Como é que qual é o seu espírito? Como é que você está chegando hoje? Eu tô acelerada hoje. Vou para mergulhar nos 220 para mais. Bacana, bacana, querido. Então dá uma desaceleradinha, porque nós vamos para você, de repente, né, você não bater de cara assim, né, nas primeiras detonações cognitivas que a gente vai fazer aqui, tá bom, querido? Tá Então certo. tá, então agora vamos fazer a rodada, vamos fazer a rodada. O que para vocês é o paradigma P2P, tá certo? Mesmo que você não tenha a menor noção ou saiba pouco, ou primeira vez que está ouvindo, tenta elucubrar alguma coisa, tenta imaginativamente imaginar o que pode ser, entendeu? Que é importante isso. Então vamos começar por você, Ratos. O que é o paradigma P2P?
Atos. Acho que o Atos está com dificuldade de abrir o microfone. É isso, querido? Então vamos passar para a Luciana. Luciana, querida, o que para você, imaginativamente, é o paradigma peer-to-peer? P2P? Quando o Atos falar a colinha, nem ideia. Não que é. Você se sente bem feliz de entender um pouco sobre o assunto. Não. Tá cortando bastante para mim. Tá cortando também, Luciana. Sua voz ficou bem cortada. Você pode falar de novo? Daí fico com a questão do que é. Ah, você não tá? Tá cortando bastante. Para mim, não tô conseguindo entender. Fala você então, Atos. Então fala você, Atos. Bom, para mim, paradigma P2P é esse lance mesmo de contato entre as pessoas, né? E a nossa possibilidade de fazer hoje em dia é bem comum para nós ter um WhatsApp, ter um serviço de mensagens assim instantâneas em tempo real o tempo todo. Mas eu sou um pouco mais velho, sou de 85, já lembro de uma época em que era um pouco mais difícil esse contato ponto a ponto, estando à distância, né? Então, aí é que tá, a gente tem um contato como se estivesse presencial, mas estando à distância, para mim, se trata um pouco disso. Teruíla, obrigado, querido. Teruíla, Ó, o que é o paradigma P2P para você? acho que o Atos tocou num ponto interessante, porque isso já existia, mas não com a tecnologia, né? A tecnologia faz a gente se juntar com gente que a gente nunca nem imaginou ter contato, né? Tá tão distante, assim. E às vezes a gente está mais próximo de quem está distante do que a galera que está perto aqui, porque a gente gera umas outras conexões, né? Mas acredito que essa interação é muito, como se posso dizer, é muito rica, assim, muito nobre, assim, no sentido da cocriação entre duas pessoas, uma conversa informal, uma conversa despretensiosa, pode ser criado um novo universo. Para mim é isso. Criações de novos universos sem tanta pretensão, porque, assim, se a gente for comparar com o mundo de negócios, há sempre uma intenção muito esclarecida, às vezes, sabe? Tipo, você só me interessa se a gente fechar negócio. E, às vezes, essa relação pessoa para pessoa, você tem um afeto, você tem um carinho, uma consideração, um vínculo, né? Você pode criar inúmeras coisas. É isso. Luciana, você consegue falar? Vê se você melhorou, Luciano. Eu mudei de ambiente, vamos ver se melhora. Eu não tenho muita ideia o que é exatamente o peer-to-peer, mas vocês estavam falando e só me fez lembrar, que são as coisas, os temas que eu gosto, né, de xamanismo, de uma, de uma autora escrevendo sobre os aborígenes. Aí ela com o celular na mão e ele falava, mas para que serve isso? Ela, para me comunicar com as pessoas. Aí diz que ele rolava de rir e falava, mas você precisa disso para se comunicar com as pessoas? Não, mas as pessoas que estão distantes. Então, você precisa disso para se comunicar com as pessoas que estão distantes? Então, de repente, o peer-to-peer sempre existiu, né? Aí a gente só foi desacreditando dessa capacidade e foi criando a tecnologia para subir aquilo que já era uma potência. Enfim, só fiz essa associação. Muito bem, muito bem. Obrigado, querida. Então, gente, primeiro vamos fazer o seguinte, como a gente sempre faz, vamos dar uma olhada na Wikipedia, tá? E da Wikipedia a gente vai fazer várias extrapolações, tá bom? Então, primeiro deixa eu compartilhar aqui o link, que da Wikipedia nós vamos fazer algumas extrapolações. Vamos começar por aqui, né? Então, a gente tem aqui... Abriu aí, galera? Abriu. Sim. Tá. Então, vamos começar lá em cima, né? Aqui, ó, peer-to-peer, né?
Peer-to-peer, em português para a para, ou simplesmente ponto a ponto, ou P2P, é uma arquitetura de rede de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente como servidor, permitindo o compartilhamento de serviços e dados sem necessidade de um servidor central ou hierárquica, mudando um paradigma existente. Uma rede peer-to-peer é mais conveniente para o armazenamento de objetos imutáveis. Seu uso em objetos mutáveis é mais desafiador e pode ser resolvido com a utilização de servidores confiáveis para gerenciar uma sequência de versões e identificar a versão corrente. Pode ser usada para permitir a troca de dados, como músicas, vídeos, imagens, dados, entre pares de computadores não conectados à internet por meio de um cabo crossover. Enfim, qualquer coisa com formato digital. Um exemplo da transmissão de dados via peer-to-peer são os torrents. Os sistemas cliente e servidor tradicionais gerenciam e fornecem acesso a recursos como arquivos, páginas web ou outros objetos localizados em um único computador servidor. Nesses projetos centralizados, são exigidas poucas decisões sobre a distribuição dos recursos ou sobre o gerenciamento dos recursos de hardware. Os sistemas peer-to-peer fornecem acesso a recursos de informação localizados em computadores de toda a rede. Os algoritmos para distribuição e recuperação de objetos são um aspecto importante do projeto do sistema. Seu projeto tem como objetivo distribuir um serviço totalmente descentralizado e organizado, equilibrando automaticamente as cargas de armazenamento e processamento de forma dinâmica entre todos os computadores participantes à medida que as máquinas entram e saem de serviço. Porém, um problema que acarreta perigo para esse tipo de rede são as ameaças cibernéticas que podem decorrer de falhas no servidor devido à falta de energia ou avarias de componentes internos. No entanto, as redes P2P objetivam contornar esse problema ao interconectar logicamente os pares. Seguindo esse modelo, cada nó da rede pode atuar como cliente ou servidor, ou seja, pode compartilhar ou adquirir conteúdo ao mesmo tempo. Esse tipo de arquitetura de rede é muito conhecido pelo compartilhamento de arquivos. No entanto, as redes peer-to-peer são utilizadas para outras áreas, tais como armazenamento distribuído em meios acadêmicos, científico e de telecomunicações, por exemplo. Um outro bom exemplo de rede peer-to-peer é o torrent, onde o cliente, pessoa que baixa o arquivo, recebe os dados do servidor, pessoa que tem um arquivo extraído do computador, e também o e-mail. Só vou levantar e a gente para, tá? Vantagens. Por não se basear em uma arquitetura cliente-servidor, onde apenas o servidor é responsável pela execução de todas as funções da rede, o peer-to-peer tem uma enorme vantagem, justamente por não depender de um servidor e por todos os nós estarem interconectados, permitindo o acesso a qualquer nó a partir de qualquer um desses. Por esse motivo, a rede tem uma elevada disponibilidade. Essa arquitetura depende de alta performance da internet. Como os recursos necessários são distribuídos, carga computacional, tráfego de rede, espaço de armazenamento, entre os nós, é possível conseguir um melhor desempenho de forma econômica, diferentemente da rede cliente-servidor, onde a performance depende do desempenho do servidor. A arquitetura P2P apresenta maior disponibilidade de dados, visto que o objetivo pode ser disponibilizado em inúmeros nós da rede. Porém, a garantia de segurança é inferior aos outros projetos de compartilhamento de dados. Em contexto geral, bons resultados em experiências de pesquisa são trazidos por essa tecnologia por usar métodos de intercâmbio de informações sem recursos adicionais.
Vou parar aqui. Aí eu vou fazer uma rodada de perguntas para vocês. Do que eu li, deu para compreender o que está escrito aqui na Wikipedia? Pode começar com quem quiser aí. Pode ser Dorila, Luciana, Atos. Vamos lá. Deu uma pequena base, assim, mas a sensação que eu tenho é que na prática é muito diferente, no sentido de organização, do que acontece, sabe? Na prática pode acontecer outras coisas além dessa estrutura base aí. Eu tô fez assim, né? Mas você entendeu o que eu li? Entendeu o que está escrito ali? Você conseguiu capturar o que eles estão querendo dizer? O que é o peer-to-peer ali no verbete, né, da Wikipedia? Olha, tá longe só a tua voz, mas eu entendi o que você falou. Se eu entendi o texto. Sim, eu entendi em partes, mas eu eu não tinha visto essa estrutura antes, né? Então eu vivi isso sem saber essa estrutura. Então, para mim, gera um certo estranhamento. Viver uma experiência e depois colocar uma estrutura. Interessante. Interessante feedback, querida. Luciana, Atos. Então, É, para mim, cara, pode ir lá. Luciana, está conseguindo falar? não, eu dei a palavra para o Atos. Ah, Atos, você está com a palavra. tá bom. Então, o que eu entendi, interpretei desse texto do Wikipédia, foi que essa parte do P2P, ela é muito um termo técnico, né? Muito uma coisa que foi decorrente do digital, dessa interação com o meio digital e de umas formas de organizar protocolos enfim, umas padronizações para trocar esses dados, para todo mundo se entender, todos os computadores se entender. Mas o que eu tiro disso é um pouco sobre o paradigma que me vem, que tem mais a ver com interações mesmo, porque quando a gente fala de um computador trocar com outro, a gente está falando de dados, de informações, e é algo que a gente já faz naturalmente via voz, né? A gente fala, pronuncia, e esse dado que a gente está querendo dizer chega até a pessoa através do som ou através de um texto escrito. E aí, no caso, são interações, coisas que a gente já fazia, e a gente achou uma forma de fazer isso através dos computadores, para eles desempenhar essa tarefa de transmissão, uh, enfim, e aí chamaram esse nome de P2P, mas eu percebo uma interação que já era existente, né, decorrente de algo que veio do orgânico, como tudo que a gente cria, né? Muito bom, Atos. Luciana, querida. Eu acho que o que eu tenho para dizer é um pouco na linha, de alguma forma, deles, né? Com muito menos informação que eu tenho, é uma coisa que a gente já usa. Como a Derola falou, a gente já usa e, enfim, daí tem toda uma técnica, né? Porque eu não ouço falar em paradigma P2P, mas tecnologia P2P. Enfim, vamos aguardar o que vai vir por hoje. Então, tá bom. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que é importante notar é que o termo em si, ele de fato foi criado pela ciência de computação. O termo peer-to-peer foi criado pela ciência de computação nos anos 80 para 90. Então, essa é a primeira questão. Foi a partir de um estudo que foi feito nos anos 50 e 60, que nós já falamos aqui, não sei se foi acho que foi um desses, sim, foi no WTF 3 que nós falamos sobre geopolítica. A partir de um estudo que foi feito nos anos 50 para 60, encomendado pela ARPANET, né, pela, pela Ministério da Defesa, vamos dizer assim, né, do governo americano,
para entender de que forma, né, os Estados Unidos conseguiriam se defender de um ataque nuclear, né, nos anos 50 para 60, 60 para 70. E aí, quando foi encomendado esse estudo, quando a ARPANET encomendou esse estudo, ela formou uma coisa chamada think tank, um tanque de pensamento. Então, ela chamou vários especialistas, várias pessoas, né, de forma transdisciplinar, para tentar entender como é que eles modificariam a infraestrutura do país para ser resistente a conseguir sobreviver após um ataque, ou resistir e sobreviver após um ataque nuclear. E, dentre todos os estudos que foram feitos, um deles sobressaltou por parte de um estatístico matemático chamado Paul Baran. E ele fez um estudo onde ele junto com o pessoal da área de biologia, né? Sim, uma coisa. Estou achando a tua voz um pouco distante. Será que você pode falar? Mas eu não sei como é que os Está outros melhor agora? Tá melhor. Está melhor? Desculpa, esse celular já está pifando já. É, eu uso. Ele já está nas últimas. Então, o que acontece? E aí, quando o Paul Baran começou a fazer um estudo para observar como é que a natureza, né, ela se regenera, ela se genera e se regenera, como é que quais tipos de padrões a natureza apresenta, né? Padrões de organização e quais são os modos de regulação entre os fenômenos climáticos da natureza. Então, esse foi o ponto de partida do Paul Baran. Tá? E ele chegou naqueles famosos gráficos, que é famoso entre aspas, né, que nem todo mundo conhece, que é onde você tem um padrão de organização centralizado, tem um centro, né? Tudo converge para o centro. Você tem um padrão de organização descentralizado, que significa múltiplos centros. Descentralizado, gente, é múltiplos centros, múltiplos centrinhos, certo? E você tem um padrão distribuído, onde está tudo interconectado. E aí, o que ele percebeu na natureza é que a camada zero da natureza é totalmente interligada. Ela é totalmente interligada, ela é totalmente interdependente e interligada. E que é através dessa total interdependência entre todos os elementos, de forma interativa e P2P, só que ele não usou esse termo P2P, tá? De forma interativa, interativista, que emerge, você tem emergência de padrões de organização centralizados e descentralizados, que ficam constantemente mudando, eles não são constantes. Ou seja, só para exemplificar o que eu estou querendo dizer, né? Você tem, por exemplo, um tornado. Um tornado ele é um fenômeno de centralização, ou seja, você tem um padrão de organização centralizador onde converge para aquele ponto onde o tornado está se formando, correto? E dependendo do volume da área que você esteja, da quantidade de vento, dependendo da umidade, etc., pode se formar um padrão descentralizado de múltiplos tornados, vários tornadozinhos ao mesmo tempo, que podem depois convergir e virar um furacão, né? Já aí sim você tem um grande centro, quer dizer, um padrão centralizado, que depois se dissipa de forma distribuída, porque a natureza é esse tapete interligado, interconectado de todo tipo de elemento da natureza. Deu para pegar até aí, galera? Bem, com base nesse estudo, que Qual o nome começou. dele, Felipe? Pode repetir, por favor? O nome dele? Fala de novo, querida. Paul O Baran, vou nome escrever dele. aqui. Tá. Paul Baran. Paul Baran. Tá aí, ó. O nome dele é Paul Baran. E aí o que acontece? Foi a partir desse estudo, né, que, que estudiosos de ciências políticas e de antropologia, como Jane Jacobs, eu vou botar aqui de novo, Jane Jacobs,
Jane Jacobs, tá aí, ó, o nome dela, que também era uma jornalista, escritora. Ela começou a perceber que a arquitetura industrializada, né, das cidades americanas, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, em função da indústria de automóveis e das rodovias, estava eliminando a capacidade, olha só que interessante, estava eliminando a capacidade de existir vida na cidade. Na percepção de Jane Jacobs, se a gente fosse realmente reproduzir a natureza, o olhar da natureza, e ela teve um pouco de inspiração no estudo do Paul Baran, as cidades deveriam ser essa malha distribuída, peer-to-peer, de pessoas se esbarrando o tempo todo em múltiplos caminhos. E não o tipo de cidade industrializada, onde tudo tá, em termos arquitetônicos, num lugar definido numa coordenada de espaço e tempo, num determinado lugar. A Jane Jacobs, ela entendia que a cidade tinha que se fazer pelas pessoas. Ela não tinha que ser pré-desenhada, pré-arquitetonicamente, porque a arquitetura tirava o potencial natural da cidade ser apropriada social e culturalmente e economicamente pelas pessoas, entendeu? E os estudos que ela fez foi muito interessante, foi com relação aos povos ciganos e os povos que estavam sempre em migração, onde eles faziam cidades temporárias nos lugares que passavam, quando passavam pelas estações do ano, né? Eles sempre tinham uma cidade, tinham um desenho de cidade diferente, uma forma diferente de interagir por entre as pessoas. Pegaram até aí, gente? Então, ao mesmo tempo que houve uma Jane Jacobs fazendo, né, essa reflexão, né, de cunho democrático, de cunho não industrializante, de cunho complexo, né? A Jane Jacobs era muito crítica da sistematização das coisas, da sistematização dos sistemas, de, de arquiteturas determinarem sistemas. Então, ela entendia que uma cidade realmente, naturalmente humanizada era uma cidade que emergia a partir das pessoas, a partir da onde as pessoas estariam interagindo, conversando, trocando, descansando, querendo fazer atividades diversas. Então, e ela entendia que as estruturas da cidade elas deveriam ser móveis e não fixas, né? Ou seja, ela diria que o bairro não precisava ter uma característica, ele podia ter múltiplas características, ele podia refletir a fauna e a flora cultural humana e não ser uma coisa física, estática. E foi ela, basicamente, junto com outros, junto com a Lynn Margulis, que é uma cientista que estava estudando o fenômeno da simbiose, da simbiogênese, que meio que cunharam o termo de paradigma P2P. Ou seja, aonde elas estavam, o que elas estavam querendo dizer? Que esse paradigma, elas não falaram P2P, elas falam paradigma do que emerge por entre, né? Que depois o pessoal de ciência de rede chamou de peer-to-peer, né? Então, mas foram elas os precursores do entendimento de que essa dinâmica interativista distribuída que gera padrões de organização e modos de regulações distintos é um paradigma não industrializante, é um paradigma não linear, é um paradigma não sistematizante, é um paradigma que lida com a complexidade. Então, para elas, o que vem se chamar peer-to-peer é justamente o tipo do paradigma que nós, como espécie, exercemos durante, sei lá, 290 mil anos da nossa existência como Homo sapiens sapiens, ou seja, só nos últimos 10 mil anos que a gente começou a se sedentarizar
não é isso? Começou a formar tribos, cidades, enfim, vocês entendem, né? Condados, monarquias, impérios, Estado-nação, a gente começou a centralizar, que a gente perdeu o vício, né? Perdeu a conexão com a nossa capacidade de viver em complexidade, de viver na impermanência, de viver gerando momentos distintos de vivência e de convivência por entre nós, entendeu? Aí eu vou parar aqui. Deu para perceber a diferença de como a ciência da computação cibernética tratou o P2P como uma arquitetura, né, como um sistema, e não tratou o peer-to-peer como um fenômeno orgânico, cultural, né, um fenômeno orgânico da natureza e cultural, social, do que tange a nossa espécie. Vamos lá, reações agora. Vamos pegar um pouquinho de feedback de cada um de vocês aí. Vamos lá. Bom, eu reajo assim, impressionada sobre a Jenny e o estudo dela com os ciganos, porque eu tinha comentado algum tempo atrás que achei bem interessante o formato que os ciganos eles se organizavam, né? Eles vendiam coisas, as mulheres dançavam para arrecadar moedas e tal. E aí eles arrecadavam essas moedas e ia para o centro da tribo, e no centro da tribo eles distribuíam para todos, até para as crianças. E aí todo mundo recebia, mesmo aqueles que não tinham atuado como comerciantes ou como dançarinas. E essa distribuição achei bem interessante. E aí uma parte disso estava para o fundo deles, né? Para um cofrezinho central, que depois, se tivesse algum perrengue, ia ter como resgatar alguma coisa. Achei bem legal esse formato da distribuição. Eu aprendi isso no meio místico, mas agora ouvindo que alguém estudou isso, é bem legal de se ouvir. Obrigado, Danilo, querida. Luciana, Atos. Eu achei super interessante também essa pesquisa e essa observação do orgânico. Até fiquei curiosa para pesquisar mais esses comportamentos dos nômades, né? Achei super interessante. E, bom, enfim, e aí a ciência da computação não usou isso. Foi por uma questão mais da arquitetura de cidade mesmo, né? É isso que você explicou, né? Ela foi mais por uma questão de arquitetura de sistema, né? De um sistema Aham. distribuído, descentralizado, centralizado, enfim. Uma ótica mais de sistematização, né, do fluxo do que outra coisa. Do que orgânico. Ah, bem interessante. Atos, Não sei o que dizer agora, gente. Estou só acompanhando, assim. Então. não, é só você fazer uma reação, é só a gente faz a reação é o feedback, né, que gera o loop, né, que é importante. A gente está uma dinâmica, sempre, o WTF 3 sempre foi uma dinâmica estigmérgica, né? Também faz parte do Pega Visão Caps. Então é mais ou menos como é que você reage. Pode ser que a sua reação seja uma não reação também. Não tem problema. Eu acho que eu vou ficar com essa. Acho que eu prefiro dar uma digerida melhor, assim, nisso tudo. Tá bom, querido? Então vamos continuar aqui. Só que esse estudo Paul-Baran, né, que gerou esses gráficos do padrão de organização centralizado, descentralizado, distribuído, que influenciou, né, o que veio se chamar o projeto ARPANET, o que veio se chamar futuramente a internet, né? Ele também ele trouxe, por exemplo, dos Estados Unidos a cultura dos bunkers, dos bunkers. Então, os Estados Unidos hoje, eu acho que eu falei isso inclusive no Artefact 3 sobre geopolítica, né?
é um dos países que mais tem bunkers, ou bunkers no planeta, disparado, porque quase que toda a família americana fez um bunker debaixo da casa, caso houvesse um ataque nuclear. E detalhe, né, não havia um bunker, havia a proposta do Paul Baran, não era a proposta dele, mas a proposta que o governo americano propôs para os americanos é que todo americano tivesse um bunker, toda a família americana. Ou seja, eles não propuseram um formato, um padrão de organização descentralizado, tipo assim, tem um bunker comunitário, sabe? Da rua, né? Ou não, ou um bunker mais centralizado, maior, onde pode ter mais pessoas, não. Eles partiram, isso é muito interessante, eles partiram para propor para a família média americana, para a família americana, de que cada família tivesse um bunker debaixo da sua casa. Entendeu? Então, eu acho que a única estrutura distribuída de bunkers do planeta é nos Estados Unidos, por causa da Guerra Fria, né? Por causa da Guerra Fria. Então, essa é uma outra curiosidade, né? Muito interessante aí. Uma outra curiosidade interessante também é a forma como foi estruturado o sistema de telecomunicações, né? A partir daí. O sistema de telecomunicações ele estava centralizado, né, em hubs de telefonia fixa, né? E isso foi uma das coisas que a Jane Jacobs contestou. Você sabe esses cabos aéreos de telefone, né? Esses cabos aéreos, enfim, esses cabos aéreos de telefone, eles já existiam no início do século XX, mas eles eram cabos de distribuição, eram ao mesmo tempo cabos de distribuição de energia elétrica, correto? E ao mesmo tempo eles tinham vários outros propósitos, não era só para telefone, né? E eles tinham outros propósitos. Mas a partir da Segunda Guerra, né, eles tornam o cabo um nodo. De novo, o cabo ele vira um cabo entre aspas inteligente, porque ele tem dentro dele a capacidade de distribuir o pulso da telefonia, da energia para os lugares que estão, digamos, tendo menos. Então, por exemplo, as pessoas não se dão conta dessas coisas, né? Então, por exemplo, quando você tem um blackout de energia, os cabos eles conversam entre si e vão distribuir para onde está faltando mais. Entende? Distribui. É por isso que às vezes vocês veem quando está para faltar energia, já faltou energia no lugar, a energia da sua casa quase que queima as lâmpadas, né? Baixa um pouquinho. Quem já viveu isso? A energia da luz da casa, né? Vai baixando, ficando mais escura e volta. É porque os cabos eles têm uma espécie de inteligência que faz a distribuição. Quer dizer, a telefonia celular, a telefonia, o sistema de telecomunicações, ele passou a ter um padrão distribuído. Antes era centralizado para descentralizado. Isso também pouca gente sabe disso, né? E o detalhe é o seguinte: o telefone fixo que a gente tinha em casa, hoje não tem mais telefone fixo. O telefone fixo que a gente tinha em casa, você podia fazer o switch dele. O que é isso? Ele podia, ao mesmo tempo, só ser um terminal burro, ou seja, você só receber a ligação ou fazer a ligação, né? Ou ele podia virar um terminal inteligente, ou seja, inteligência entre aspas, tá, gente? Aonde ele poderia servir como um backup de rede. Caso o poste, como é que é, o conversor, é porque no poste tem um conversor e tem um diversor. O diversor ele desse mau funcionamento ou coisa do gênero. Bem, isso pelo menos na telefonia fixa dos Estados Unidos, não estou dizendo que no Brasil não. Lá, pelo menos, começou a ter essa. E foi exatamente essa estrutura descentralizada para distribuída de telefonia e telecomunicações que facilitou, por exemplo, os americanos serem o primeiro a distribuir fibra ótica por todo o país. Entendeu? Mas, enfim, tem várias consequências desse estudo em função da Guerra Fria. Tá?
E aí eu acho que eu numerei algumas aqui para vocês. Isso tudo está ligado ao paradigma P2P, tá, gente? Tudo isso é paradigma peer-to-peer. Tá? Então, como vocês podem perceber, quais são as características do paradigma P2P? Primeiro, ele tem um altíssimo grau de resiliência. Porque se cada ponto, né, contém ou conteúdo, ou contém informação, ou contém a capacidade de se comunicar com o outro, correto? A resiliência desse tipo de rede distribuída, é gigante. Ela consegue resistir a qualquer coisa, praticamente a qualquer coisa. Então, essa é uma primeira questão, né? A segunda questão, que é uma questão que as pessoas pensam um pouco, né, é que uma rede distribuída, ela contém em si o potencial de evoluir de formas diferentes a partir de cada nó da rede, entendeu? Cada nó da rede tem um potencial de gerar, de evoluir para um outro estado, de evoluir para uma outra dinâmica de distribuição diferente do outro. Ou seja, então as redes distribuídas, elas são exponenciais, elas não são lineares, né? É por isso que a natureza tem essa capacidade de generar e regenerar permanentemente, né? Coevolutivamente, gerar formas de vida diferentes, criar todo tipo de resistência, porque ela lida com a complexidade e lida com a exponencialidade da complexidade, correto? É isso. Deu para entender até aí? É mais um pouquinho de informação para entender um pouco do paradigma P2P. Vamos às reações. Berila, Luciana, Atos. Vini, eu não sei se eu entendi bem, mas quando você faz um paralelo com a rede elétrica, é como se houvesse uma rede de apoio, é uma rede única, Rede de telefonia, não elétrica. Telefonia. a telefonia, e ela é como se fosse uma rede atenta o tempo inteiro para onde está demandando mais necessidade. Não, é que você falou da luz, né? De ficar a luz fraca, não falou? Porque inicialmente as redes de telefonia, elas iam junto com a rede de energia, né? E a rede de Ah, tá, telefonia, ela depende de energia, né? Fundamentalmente é um pulso energético, é um pulso elétrico, né? tá. Mas continua aqui. E, 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 na verdade, assim, quando a gente pensa em termos de que a gente, enfim, faz parte de uma totalidade, isso faz muito sentido. Mas quem construiu isso não construiu pensando numa forma orgânica ou numa forma. Não pensou. Pensou apenas em ter resistência a uma guerra nuclear. Porque é bem louco, né? Puta, bem louco. Povo bem louco. Bom, enfim, muitos assuntos para pesquisar. Bem interessante, Vini. Atos, Peruíla. Ah, tem coisa que dá umas travadinhas, assim, porque você começa a ter associações, analogia com essa distribuição da internet e como a distribuição da energia, e você vê que foi pensado para ter um certo controle, né, da situação. Só que quando entra no orgânico, é um convite para o descontrole, e muita coisa pode acontecer como nada, né? E aí eu estou vendo isso, como o comportamento ele vai se alterando, mesmo sem os fios, né, de telefone, sem os fios de internet. O que eu quero dizer? A consciência muda, a conexão muda. Então, a gente é meio, como é que se fala? É, neuroplasticidade, né? A gente vai se envolvendo com o ambiente, a gente vai mudando. Não tem fio que nos segure, assim. Tipo, eu tô fazendo uma filosofia aqui meio louca, que deu um chute aqui na minha cabeça. E aí eu tô aqui refletindo, ainda não tinha elaborado muito bem as frases, perdão. Mas é isso, tá meio bagunçado agora.
Tá certo, querida. Atos, querido, vai É. querer reagir agora? Então, tá dando um nó aqui no tic-teco na cabeça, cara. Confesso que tá mais profundo do que eu esperava, assim, mas eu acho que, de novo, para mim, em relação a isso, tem muito a ver com as interações e os seus resultados, sabe? E é isso, quando você fala da época da telefonia, eu não tinha pensado no que a Heroína falou, mas faz sentido mesmo, não tinha olhado sob essa lente, assim, da parte do controle. Eu estava olhando de uma forma um pouco mais, não sei, um pouco mais otimista até, sabe? No sentido de que, de alguma forma, a gente tenta traduzir as coisas do mundo orgânico e tenta recriar aquilo baseado no mundo orgânico, né? Em observações, enfim, por isso que me vem, que me remete. Mas no caso da telefonia, a motivação pelo qual, fora, né, a questão, a ameaça de uma guerra nuclear, né, enfim, de um, de um cenário altamente distópico, o que fez com que a telefonia ficasse P2P nos Estados Unidos, fora esse pano de fundo, né, da Guerra Fria e da guerra nuclear, foi o fator econômico. Ou seja, porque enxergaram aí uma indústria, né, uma indústria que se transformou numa indústria extremamente poderosa, indústria essa poderosa, né, que serviu de base de infraestrutura para gerar as, as primeiras arquiteturas de internet, né? Depois com as camadas de aplicação da Web 1, Web 2, lá por diante. Então, a motivação pela qual, né, as redes de telefonia ficaram peer-to-peer, ficaram distribuídas, foi esse pano de fundo, né, de uma iminente guerra nuclear, mas o driver em si, né, foi econômico, uma oportunidade de gerar, de faturar, de gerar recursos, enfim, de, de capitalizar em cima. Então, essa foi a motivação. Tanto que quando você pega as estruturas de telefonia da antiga União Soviética, elas eram centrais de telefonia, eram gigantes, eram totalmente centralizadas, era o Estado centralizando tudo. Então, você tinha você tinha cabos que esses cabos eram divididos pelas casas, correto? Os cabos de telefonia, né? As casas daquela rua dividiam, um sinal era dividido por todo mundo e vinha de uma central telefônica gigante, porque o Estado queria te vigiar, o Estado queria saber de tudo que você está falando o tempo inteiro. Big Brother, né? Então você tinha uma central e você tinha esses fios grossíssimos, né? Eles são bem diferentes dos fios que a gente vê aéreos, né, de telefonia hoje, e que aquele pulso elétrico ele servia para uma rua inteira, ou você tinha tipo 3, 4, 5 cabos por um bairro, entendeu? Isso aí de fato era a coisa mais burra, quer dizer, em nome do controle, em nome do controle, né, você gerou uma rede centralizada extremamente burra e extremamente frágil. E uma das coisas que uma rede distribuída tem é que ela é completamente antifrágil. Ela não é frágil, ela é resiliente e antifrágil. E ela tem a capacidade de se manter, né, das mais diversas formas. Então, isso é mais uma informaçãozinha ainda, falando de telefonia, né? As diferenças da União Soviética para os Estados Unidos na época. Né? Mas vamos lá, hoje a gente eu queria dar esse contexto para vocês, né? E aí eu só quero fazer mais uma observação que eu acho importante, é que nossos ancestrais nômades, gente, eles, além deles terem essa dinâmica, estarem embebidos na natureza, né, e interagirem com os elementos da natureza, eles se reorganizaram, eles tinham padrões de organização que sempre eram diferentes, como os ciganos. Ou seja, eles sempre se organizavam, às vezes de forma mais descentralizada, às vezes de forma mais descentralizada, às vezes de forma completamente distribuída, cada um ia para um lado, né? E eles sempre mantinham alguma forma de comunicação, seja usando o famoso, né, as famosas nuvens de fumaça, né, produzida por fogo,
ou por som de pássaros, etc. Então, a gente sempre teve, isso é natural, isso quer dizer o seguinte, a forma da gente se interconectar, de a gente ter protocolos de comunicação que nos interconectam de múltiplas formas, nos é natural, porque nós somos uma espécie gregária, né? Altamente gregária e interativista por natureza. Então, é por isso que a gente está sempre se reorganizando, mesmo que a gente não perceba, né? Então, essa é mais uma observação que eu queria fazer. Mas o que eu queria só explorar, já indo para o finalzinho do Other Factory Talks de hoje, é a relação com relação ao Web 2 que nós usamos e essa emergente Web 3. E para isso, eu vou aqui recordar com a Deruíla e com a Luciana, não sei se o Atos estava, quando nós fizemos o Other Factory Talks falando de web semântica, né? O que é o web semântico? Né? Então, eu vou ver se eu vou tentar puxar aqui pela memória das duas, vamos ver se elas se lembram de alguma coisa do que nós conversamos no Other Factory Talks sobre web semântica. Então, fica à vontade, Deruíla, Luciana. Eu vou deixar a Luciana. Eu li esses dias de novo as anotações que eu fiz, só que eu já esqueci o nome Tim da pessoa que Berners-Lee. fez. Tim Berners-Lee. Enfim, na verdade, eu não sei direito o que ele falava, mas me parece que ele falava de uma web que, dentro do meu ponto de vista, seria alguma coisa ideal, realmente descentralizada, né? Porque a gente não tem isso hoje, de verdade mesmo, como eu falei. E, enfim, não sei, Vini, é só uma sensação. É uma sensação de que é aquilo que eu estou buscando. A gente tem falado disso bastante, mas eu não sei explicar, eu não sei o que seria o que eu estou Tudo bem, buscando querida, ainda. não tem problema não. Não é o que está aí, é alguma coisa diferente. Eu vou comentar sobre... Atos, você gostaria de falar o que você entende como web semântica? Bom, essa web, a web 1, né? Aquela parte bem, no qual uma pessoa mais centralizada, mas nessa linguagem compartilhada, assim, que foi o HTML do Tim Berners-Lee, né? Mas a semântica tem mais a ver com que eu entendo mais a web 1, aquela parte bem mais centralizada com pouca interação. Então, vamos lá. Obrigado, querido. A web semântica, ela foi uma arquitetura de tecnologia de informação, uma arquitetura de informação totalmente, que se propunha a ser totalmente P2P distribuída, ou seja, aonde se estabeleceu uma linguagem para que as máquinas entendessem os pacotes de dados, né? Ou seja, estabeleceu uma linguagem de código para que as máquinas conseguissem entender os pacotes de dados, que esse pacote de dados eles geravam uma informação, né? E essa informação tinha um significado e um significante, né? Foi uma forma de fazer com que as máquinas entendessem, entre aspas, né? A infraestrutura entendesse a superestrutura, ou seja, a infraestrutura de máquinas interligadas conseguisse entender os pacotes que estavam sendo mandados de ponto a ponto, peer-to-peer. Correto? Então, a web semântica propunha uma arquitetura de informação distribuída, longe de ser centralizada ou descentralizada, completamente distribuída. Tá? E baseado no protocolo IP, Internet Protocol. Teve várias versões desse protocolo, tá, gente? Teve várias. Esse que nós usamos até hoje, que a Web 2 usa até hoje, foi o que vingou. Mas teve vários protocolos de internet para viabilizar esse fluxo P2P de pacote de dados e informação com capacidade das máquinas entenderem o que você estava pesquisando quando você fazia a busca, né? Teve vários. A gente pode até fazer um dia uma conversa sobre isso. Eu tenho uma história interessante sobre essas pesquisas, eu participei dessas pesquisas nos anos 90, enfim. Então, tem vários protocolos. Então, um deles é o Internet Protocol, que parece que foi o pai de todos, né? Parece que foi o único
protocolo de internet que gerava esse tipo de semântica, né? Ou seja, de entendimento, né? Do fluxo informacional do pacote de dados, né? Para que Lé pudesse conversar com CRE, certo? Então, basicamente isso. E rememorando um pouquinho do que nós falamos sobre o web semântica, eu falei que a Web 1 tinha um tipo de web semântica, que é baseado em protocolos, né? Que é baseado em protocolos que conversavam entre si, né? Então, por exemplo, a busca na Web 1 era uma busca muito mais lenta, porque todo mundo tinha que conversar com todo mundo até encontrar o pacote de dados para gerar aquela informação e você poder acessá-la, né? E você tem a Web 2, que é totalmente baseada em algoritmos, que é uma arquitetura de internet, de web, de camadas de aplicação muito diferente da Web 1. Tá? Na Web 1 você tem o fenômeno do torrent, né? que é você poder baixar de qualquer lugar, qualquer conteúdo, né? De forma irrestrita. Ou você acessar ou baixar qualquer conteúdo ou disponibilizar o conteúdo de forma irrestrita. A Web 2 ela já começa porque ela foi tomada de assalto, né? Pelo Vale do Silício, né? pelos fundos de capital de risco, né? Com Googles da vida, com Altavistas, com Yahoos, etc., né? Ela virou um território minado. Então, a Web 2 é completamente fechada e ela é totalmente baseada em algoritmos que, em vez de que se concentram mais na navegação de cada um de nós do que propriamente melhor performar a, a, a capacidade de expandir, né, de expansibilidade, de acessibilidade dos pacotes de dados das informações. Então, o Web 2 é um território minado, economicamente minado, né? E então a web semântica da Web 2 é essa que nós conhecemos. Hoje nós somos produto, né? Nós somos usuário, enfim, você não é o co-criador, você não participa efetivamente de nenhuma forma das riquezas que podem ser geradas, né? Nesse tipo de internet e ainda vai por diante. A Web 3, cara, a web semântica dela ainda está para ser feita, ela está sendo feita. Só que, diferentemente da Web 1 e da Web 2, onde a semântica dela foi praticamente tecnológica, né? Ou seja, em cima de protocolos e algoritmos, nós já temos aí mais de 25 anos, né? Quase 30 anos de internet, vamos dizer assim. Então, nós, já ciberneticamente falando, nós nos aculturamos da internet. A internet faz parte da nossa vida. Entendeu? A internet faz parte. Então, na realidade, a oportunidade que a gente tem com a Web3 é de gerar uma web semântica para a Web3, que não é uma web semântica, que vão ser várias web semânticas, dependendo, né, de que forma o que a gente deseja rodar de forma descentralizada para distribuída nessa internet, entendeu? Então, se essa internet que está aí, a Web3, né, que é muito recente, ela não tem, por exemplo, os primitivos tecnológicos que a Web 2 tem. A Web 2 tem serviço de e-mail, a Web 2 tem mídia social, a Web 2 tinha blogosfera, a Web 2 tem busca, enfim, tem tudo, né? A Web 3 ainda não tem. Então, nós estamos aí diante de uma possibilidade de total recriação e cocriação de tudo. De tudo. Então, o potencial que a Web 3 tem não se restringe só ao blockchain, porque tem outras formas de registros descentralizados, de DLTs, né? De ledgers, né? De forma de registro. Além de não existir só o Web3, ela tem a possibilidade de a gente criar uma nova semântica. Então, nesse sentido, o paradigma P2P aí tem uma oportunidade incrível. Vocês concordam comigo? O paradigma P2P aí tem uma oportunidade incrível de dar vida, né, a protocolos culturais, correto? Protocolos culturais que reflitam a complexidade, reflitam a abundância, reflitam as múltiplas possibilidades, né, da gente poder estar criando e co-criando formas de ser, estar, de nos comunicar, de interagir e de gerar riquezas. Isso eu queria falar. Esse era o meu comentário final para a gente encerrar a detonação cognitiva de hoje aqui do Paradigma P2P.
E por que naturalmente ele naturalmente conversa com a Web3. Agora, a Web3, gente, que está aí fora, ela não está assim, tá? A coordenação ela é feita por protocolos, ou seja, ela é feita por contratos inteligentes, através de blockchain. Ela não está sendo feita de forma cultural pelas pessoas, de forma interativista pelas pessoas, de forma, entendeu? Descentralizada para distribuída. E é isso. Então, é uma coordenação da tecnologia pela tecnologia e não uma mudança de como você vai lidar com, de como você pode, você se vendo como co-criador da internet, como é que você se interconecta com as outras pessoas, né? Quais são os protocolos, os padrões de organização centralizada para distribuídos de forma interativista, peer-to-peer, que a gente pode dar vida, enfim, a novas formas de gerar riqueza, a novas formas de relacionamento, da vai por diante. Sem contar que a Web3, ela, diferente da Web1 e da Web2, ela já está trabalhando com o outro paradigma, o paradigma da localidade, que a gente vai explorar no próximo What the Fuck Play Talks. Ou seja, o paradigma daquilo que é hiperlocal e biorregional é também planetário, né? Então, a Web3 nos dá a possibilidade das coisas não serem só virtuais, delas terem uma fisicalidade, né? Seja através de uma internet das coisas, mas uma internet das coisas inteligente, né? Onde a gente pode estar gerando por essas internets, né? Todo tipo de inteligência social e coletiva que a gente não consegue gerar com essa Web 2 que está aí, né? Porque ela captura a gente, nos embora, nos individualiza, daí por diante. Então é isso. Então esse é o potencial que o paradigma P2P tem diante da Web3. Esse eu queria só fazer esse comentário para a gente poder finalizar o What the Fuck 3 Talks de hoje e, obviamente, esperando um pouco a reação de vocês aí, para a gente poder finalizar. Vou falar aqui antes que eu esqueça, o paradigma da Web3, que a gente tem opa, desculpa, a gente está batendo umas coisas. O paradigma está baseado mais não numa questão de estrutura, de distribuição de blockchain, de contrato inteligente e tal. O que era proposto, como você tinha dito anteriormente, né, no outro pé da visão aqui, era uma questão comportamental que foi falha, né, para eles. E que agora a gente está retomando isso e a gente tem essa possibilidade de sermos os pioneiros na Web3 como co-criadores, realmente co-criadores de uma nova realidade. Isso, a Web3, ela, a possibilidade dela, o potencial dela é que ela não se restringe só aos codadores, aos devs, a ciência da computação, né? A gente já se apropriou culturalmente da internet de forma cibernética. Então, nós temos a possibilidade de criar protocolos culturais descentralizados para distribuídos de forma interativista, né, P2P. Então, esse é um dos grandes potenciais da Web3. E está aí a relação do paradigma P2P com essa emergente, com a Web3 que está emergindo. Obrigado, Verônica. Luciana, Atos. Para mim é um pouco... Eu já tinha estudado bastante isso, mas é sempre bom relembrar essas coisas, né? De Web 1, Web 2 tem muitas relações. Então, tá bom, Atos. Obrigado. Luciana. Bom, preciso estudar mais. É esse o resumo de hoje. Essa semana tem bastante coisa para pesquisar. Então tá bom, gente. O What the Fuck 3 Talks de hoje fica por aqui, tá? A gente vai dar uma paradinha, tipo 5, 10 minutinhos, só para tomar uma água, dar uma descansada, e a gente volta para fazer a nona dinâmica, né? De feedback loop do Pega Visão Camps, tá bom? E hoje nós vamos estar conversando sobre o segundo ciclo, né? Dessa jornada que nós estamos embebidos, nós estamos investidos nela. Né? E o que isso significa para a dinâmica do Pega Visão, correto? Sem contar que está vindo aí o quarto camp. Né? O quarto camp já está no horizonte aí. Eu vou ter algumas informações já para passar para vocês. Então, gente, é isso.
o WTF 3 Talks fica por aqui, tá? E quem quiser ficar, se você quiser ficar aí para ver como é que é a dinâmica, né, o feedback loop do Pega Visão Camps, fica à vontade. Se não, fica à vontade também, querido, para partir para fazer outras coisas aí, tá? Mas agradeço muito a sua presença hoje aqui no WTF 3 Talks, tá bom, querido? Então vamos fazer assim uma rápida rodadazinha de checkout e a gente finaliza aqui e daqui a pouco a gente volta, né, com Pega Visão Camps, falando a dinâmica de feedback loop. Inspira lá. Então, quem quiser fazer um check-outzinho do WTF 3 Talks, fica à vontade. Bom, sair daqui, não com vontade de estudar, porque já enchi o cabeção, eu tô com vontade de experienciar essa nova internet aí que já nasceu em 2012. Estou querendo mesmo esses novos protocolos culturais, dar essa oxigenação para essa humanidade que sou e essa humanidade que eu interajo. É isso. Para mim foi voltar um pouco nos conceitos, assim, porque eu tenho trabalhado bastante com aplicações resultantes de todo esse conceito que a gente conversou agora. E não é difícil a gente se perder assim depois, né? Quando chega ah, enfim, chega no estágio que a gente já está só aplicando, parece que aplicando as coisas em cima de alguns conceitos básicos. E foi bem interessante retornar a esses conceitos básicos, assim, para mim foi enriquecedor. Bacana, querido. Obrigado, Atos. E eu que sempre só usufruí, nunca parei para avaliar os conceitos, quero dar uma mergulhadinha um pouco nesses conceitos. É isso. Tá bom, gente. Então é isso. Fiquem bem. Quem vai ficar aí para a nona dinâmica, né, de feedback muito estralado do Pega Visão, é só ficar por aqui. Vamos dar uma paradinha de 5, 10 minutinhos. Daqui a pouco a gente retoma. Então, beijo no coração para todos, Ubuntu, e até o WTF 3 Talks da próxima semana. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu.